Olá pessoal, professor André Gustavo Schaeffer da UFFS Campus Erechim. Nesse vídeo faremos a implementação de alguns outros algoritmos a respeito de matrizes na placa Arduino, simulador Tinkercad. E seriam os exercícios, então, número 9 e número 11. Eles não são difíceis de implementar, não são os mais difíceis dessa lista, mas eles têm algum conceito novo que vai ser apresentado. Também os outros exercícios nós não estamos implementando todos, até para não deixar os vídeos muito longos, mas eles são complementações de outros exercícios, né? Como por exemplo o número 10, ele faz apenas uma complementação em cima do número 9, né? Mas como foram feitas coisas parecidas em algoritmos anteriores de outros vídeos, eu acabo não implementando, porque acredito que vocês devam conseguir fazer essa implementação, tá? Qualquer coisa vocês me escrevam. E então esse vídeo finalizaria esse tópico de matrizes, pelo menos a parte, vamos dizer assim, os conceitos mais básicos que são necessários para que vocês consigam implementar os outros, como eu falei, né? Para quem está vendo esse vídeo isoladamente, sempre lembrando, né, esses dizeres padrões que eu sempre falo no início, esse vídeo faz parte de uma playlist que implementa a disciplina de computação básica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária da UFFS Campus Erechim. E sugiro então que para maiores informações a respeito do curso ou para um conteúdo programático corretamente implementado, que os vídeos sejam vistos na sequência apresentada na playlist. Tá? O link da playlist está aparecendo aqui agora, e então vocês têm como acessar, enfim, nesse canal do YouTube. Vamos lá então. Nosso desafio aqui é criar um algoritmo que lê então valores inteiros para dentro de uma matriz 3x4. Já não vou fazer aquela implementação mais visual, mais com testes de mesa, como eu fiz nos vídeos anteriores sobre matrizes, sobre vetores, tá? Porque imagino que vocês já devam ter compreendido esse conceito, né? Então a gente vai direto para a implementação. Criar um algoritmo que leia valores inteiros para dentro de uma matriz 3x4 e guarde em um vetor. Então aqui ele está integrando esses tipos de dados pré-definidos, né? Em um vetor todos os números dessa matriz que são múltiplos de 7. Então tem conceitos bem fáceis da gente entender. A gente já conhece bem esse conceito aqui dos múltiplos, né? Da matriz e do vetor. Só falta integrar isso dali, tá? Então a única coisa que tem aqui que talvez pudesse ser um complicador, vamos dizer assim, seria que a gente precisa de um indexador que vai acompanhar esse vetor, né? Ou seja, uma variávelzinha que fica reservada só para nos sinalizar quantos elementos que já foram inseridos para dentro do vetor. O resto não tem mistério, tá? Vamos fazer essa implementação então. Nós temos uma matriz 3x4, eu já tenho aqui a nossa telinha, já tenho uma plaquinha Arduino aqui, é tudo que a gente precisa, tá? Então vamos definir aqui as nossas variáveis, né? Então a matriz são valores inteiros, como diz no enunciado. Vamos chamar ela, não sei, de M, para ficar mais fácil para a gente digitar. Então ela tem 3 linhas e 4 colunas. Que mais? Se é uma matriz, eu já sei que eu vou precisar de um indexador para linhas, de um indexador para colunas, ou na verdade o contrário, né? Não, nosso I para I e J ele está variando as colunas, né? Sempre. Tá certo, é indexador para linhas e colunas, tá? O que mais? Nós vamos precisar de um vetor. Então, agora aqui, nós temos que prever, né? Quantos múltiplos de 7 podem ser necessários de se guardar. A gente não sabe quantos múltiplos de 7 vão ser inseridos nessa matriz, então a gente tem que prever um suporte para a capacidade máxima da matriz. 3 vezes 4 é igual a 12. A gente vai ter então um vetor aí pelo menos de 12 posições também, ó. Vamos chamar ele de V, de 12 posições. E como eu falei para vocês, cada vez que eu inserir um valor dentro desse vetor V, eu preciso de alguém que aponte, vamos dizer assim, para onde vai ser inserido o próximo valor. Sempre. Ou seja, é um indexador, né? Ele está mostrando o local onde tem que aparecer o próximo, onde tem que ser inserido o próximo valor. Certo? Porque a gente nunca sabe quando vai ser necessário inserir.
A gente vai percorrer toda a matriz. Pode ser que a gente não encontre nenhum múltiplo de 7, pode ser que a gente encontre o primeiro e o último. Então, o primeiro vai ser inserido na posição 0 e o último, somente no momento em que ele estiver sendo analisado, vai ser inserido onde? Na posição 1. Só que para eu saber que eu tenho que colocar na posição 1 e não na 2 e não na 0 de novo, né? Eu preciso de um indexador. É essa nova variávelzinha que vai apontar, vai guardar o número que corresponde ao local dentro do vetor, onde eu tenho que inserir esse novo múltiplo de 7 que eu encontrei. Agora vamos dar um nome então para essa variável, tá? Sei lá, podia ser qualquer nome, tá? Sei lá, eu vou chamar de indi, abreviatura então de índice, tá? Que a gente tá com bastante liberdade, que eu já falei sobre isso, tá? Acho que no início, talvez, da disciplina, a gente está com bastante liberdade para escolher o nome das variáveis, mas não quero criar nenhum vício, tá? Porque é claro que isso acontece, mas se a gente for trabalhar em sistemas maiores, as coisas são um pouquinho mais padronizadas, ou deveriam ser. Então as variáveis vão ter um determinado padrão. Tem um padrão melhor que outro? Não, as pessoas, as empresas, enfim, de desenvolvimento estabelecem esses padrões. O importante é que eles sejam seguidos e compreendidos por quem está criando o programa. E aí é extremamente importante, tá? Fica muito mais fácil, né, se tu precisar conhecer um código de várias linhas, né, de um programa de milhares de linhas, muito mais fácil se as coisas estão padronizadas, certo? Só tem que cuidar para o padrão não ficar mais complexo do que a própria bagunça, porque às vezes é tanta padronização que dificulta o desenvolvimento. Tem que usar um certo bom senso, tá? Então aqui a gente está livre, tá? Nosso objetivo é aprender lógica de programação, então a gente aqui flexibiliza um pouco esse rigor na questão dos nomes das variáveis, tá? Então só sabendo para o que cada uma serve nesse momento de declarar. Vamos usar a serial, né? Vamos inicializar então, serial begin 9600. E vamos lá então, ó. Vamos ler os 12 valores. Serial ponto, vamos já deixar dar uma mensagem aqui. Os dois valores na verdade vão ser lidos só uma vez, né? Então a gente pode tirar, nem fazer uso da função loop, né? E sim somente do setup, porque a gente vai fazer esse processamento somente uma vez, tá? Então, serial print informe os 12 valores. E a gente tem aqui o probleminha da demora, então seria interessante que antes de demora em saber quando dá para mandar o novo valor, né, pela serial. Na placa Arduino também não é muito rápida a leitura serial, mas é bem mais rápida pelo menos do que aqui. Então, para não acontecer de a gente perder um valor por estar inserindo muito rápido e o site não estar nem conseguindo processar ali o valor que foi recebido, né, o simulador não estar conseguindo processar, a gente coloca uma mensagenzinha a cada leitura, informe o próximo valor, que a gente já sabe que enfim ele guardou então, né, esse valor no local correto. Só que claro, isso daqui estaria dentro do laço de repetição, né? Então aqui, ó, vamos lá, for i de 0 enquanto o i for menor do que são 3 linhas, né? Nós não precisaríamos disso porque afinal de contas todo o laço for j controlaria todo o processamento e o laço for j é um comando apenas, né? Então não precisaria dos delimitadores de início e fim, mas como eu expliquei, fica mais didático, né? Se a gente sempre usar os delimitadores de início e fim de bloco, abre chaves e fecha chaves. For j recebe 0, enquanto j for menor do que 4. Então vamos para um início e fim também. Agora aqui sim, ó. Então, primeira coisa, vai ser lido então o próximo valor, né? While not serial.available. Trancamos o processamento aqui e lemos o valor então para a matriz de índice i
J recebe serial.parseInt, o valor que foi lido então a partir da porta serial, né? Do monitor serial, porta serial. Beleza, terminou. Então esse bloco ele faz a leitura dos valores da matriz. Claro, já falamos também outras vezes que... Então, vou colocar um comentário aqui, ó, leitura dos valores. Já falamos outras vezes que podemos usar o mesmo bloco de leitura para já fazer o processamento, né? Mas como eu disse, eu acho um pouquinho mais claro quando a gente separa as coisas, ó. Então esse primeiro bloco faz a leitura dos valores. E agora eu faço depois disso o processamento, tá? Poderíamos fazer junto da leitura o próprio processamento já. Mas vamos fazer então aqui o processamento dos valores. E esse processamento implica em colocar dentro do vetor os múltiplos de 7. Então vamos lá. Então eu vou usar essa estrutura também, porque eu percorro novamente a matriz. Agora eu não tenho mensagem nenhuma para ser exibida e também não tenho leitura de valores. Então eu simplesmente vou já começar a fazer a minha verificação. Se cada um dos valores da matriz, ou seja, a matriz de índice I, J, for um múltiplo de 7, portanto, mode 7 for igual a 0, o que significa que se essa expressão lógica for verdadeira, trata-se de um múltiplo de 7 em M de J, certo? O que eu preciso fazer? Eu preciso guardar na posição ind do vetor. O vetor também é indexado a partir de 0, né? A primeira posição do vetor é a posição V de índice 0, portanto, meu ind já está com o valor 0 por padrão. Então, o que eu faço? Eu posso jogar já para dentro desse vetor e, ao mesmo tempo, incrementar a variável ind, preparando ela para já servir como um ponteiro apontando para a próxima posição onde eu preciso jogar esse valor, que seria a posição 1. Então, eu tenho duas coisas para fazer depois do if. Já vamos separar aqui, ó, entre um início e fim de bloco. A primeira delas é, em V, na posição ind, receber o quê? O número que é múltiplo de 7, afinal de contas ele entrou dentro desse if, né? E que está, portanto, na posição IJ da matriz. Além disso, como eu utilizei, já queimei aquele lugar de ind, né? Eu incremento a minha variável, fazendo com que ela aponte para a próxima posição do vetor na próxima vez que ela for usada. Só isso. Terminou o algoritmo. É claro que é interessante a gente escrever, né, os resultados ao final. Vamos ver então como é que ficou o nosso vetor ind. Serial.print. Vamos colocar um print apenas para ele imprimir o vetor no formato de uma linha. Vamos colocar assim, ó, serial.print. Lógico, como se trata de um vetor, né, a gente precisa percorrer todo o vetor. E agora, a gente tem duas variáveis disponíveis para fazer isso, mas o I e o J ficam atrelados aos processamentos da matriz, mas agora elas estão inutilizadas, tá? O próprio I e o próprio J podem ser usados. Vamos usar a variável I para percorrer o nosso vetor. For I de 0 até agora quanto? Porque quantos valores foram jogados dentro da matriz? Dentro do vetor. Foram jogados ind valores dentro do vetor. Não é verdade? Porque o meu indexador, se ele estiver apontando para a sétima posição, significa que o próximo valor vai ser jogado na posição 7, que corresponde ao oitavo valor da matriz. Posição 7 é o oitavo valor do vetor. Porque ele começa a indexar a partir do 0, né? Então, de 0 a 7, de 0 a 7 são 8 posições ocupadas, vamos dizer, né? Então, eu não me lembro qual foi o número que eu usei, mas se o meu indexador, se o meu ind possuir valor 8, não sei qual o número que eu usei agora pouco atrás,
Se ele possuir o valor 8, significa que eu já entrei com 8 valores para dentro da matriz. Tá ok? Então, o valor 8 que ele possui vai fazer com que o próximo, se existisse um próximo, fosse colocado na posição 8, que corresponderia ao nono valor. Então, se a gente for ver, como a gente não pode exibir o vetor inteiro, porque ele exibiria valores iguais a zero. Se a gente fosse exibir as 12 posições, vamos supor, eu entrei com 3 múltiplos de 7 apenas, então ele tem que exibir apenas esses 3. Não tem que ficar mostrando os outros valores iguais a zero. Tem problema? Tem, porque o zero não é um múltiplo de 7, então ele não poderia exibir. Né? Então a gente precisa percorrer esse vetor somente mostrando todos os que foram inseridos. Quantos foram? Portanto, aqui é que eu vou dizer, ó, D0, enquanto o i for menor do que ind, que é o meu indexador, eu exibo. Então, imagine a seguinte situação. Se o ind estiver guardando o valor 8, significa que na posição 8 do vetor o próximo valor será inserido. O que significa que já foram inseridos 8 valores, né? E nesse caso aqui, ó, eu preciso exibir D0 até 7. Portanto, D0 até menor que 8. Exibindo corretamente, portanto, os 8 valores inseridos no vetor, né? Então, esse aqui é meu delimitador de fim agora, ó. Certo? E mais. Daí o que eu preciso fazer? Vamos ver. Já sei que vai ter mais de um comando aqui, ó. Que eu vou colocar um espaçadorzinho, né, para não colocar os valores juntos e tal. Então aqui eu imprimo o meu V de índice I. Também vou colocar um espacinho ao lado, ó. Eu gosto de colocar ao lado daí nesse caso. Só para ele não colocar todos os valores juntos, ó. Um espaço. E aí já são 2 comandos, né? Eu vou fechar. E só isso, tá? Uma vez que ele exibiu. Só vamos dar uma mensagem aqui também, né? Conteúdo do serial.println. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7. Isso aí, ó. Pronto, terminou. Vamos verificar? Estamos digitando bem, ó. Não teve nenhum erro de compilação. Aqui, ó, vamos resolver isso daqui. Vamos colocar esses dois valores num println para ficar melhor. Daí ele não mostra tudo na mesma linha, ó. Println. Vamos apagar, parar a simulação, iniciar de novo. Ó, ficou melhor agora. Informe o próximo valor. Então vamos fazer uma simulação aqui, vamos colocar alguns valores, depois a gente valida se trata-se de múltiplo de 7 ou não. Certo? Vamos colocar valores de 2 casas decimais aqui. Espero que tenha algum múltiplo de 7, já tenha colocado aqui. Vamos colocar o 70, vamos colocar o 21, são 12, né? 1, 2, 3, 11 e 12. Vamos colocar ali o 49 também. Claro, para não parecer que eles estão todos juntos, não faria a menor diferença isso, né? Mas a gente pode colocar fora também dessa ordem, né? Então, beleza, vamos fazer isso, ó. 12, 15, 26, 49. Ah, ali também precisaria de um ln. Não custa nada a gente colocar, tá? Seria o println, informe os dois valores, e aqui também, ó, println. 12, 15, 26, 49. Vinte e seis, 49, 36.
59, 57, 24. Vinte e cinco, 20, 70, 21. Tá ali, ó. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7, então, 49, 70 e 21. Vamos ver se é verdade aqui, ó. Se a gente encontra múltiplos de 7, que o 49 é, né? 36 não, 59 não, né? 63 seria, 57 mesma coisa. 56 não é, 24 também, 57 não é, 24 também não, 25... É isso aí, ó, 70 e o 21 é que sobraram. Tá bem que tá certinho, ó, 49, 70 e 21. Ele só exibiu aqueles três. Tá bom? Então, uma implementação básica, mínima, já está correta. Vamos seguir para o próximo então agora. Implementar agora um processo que eleve ao quadrado. Esse aqui é mais fácil ainda, né? Porque uma vez que nós tenhamos o vetor, então nesse ponto, após o processamento dos valores, ó, eu já exibi esses valores, bastaria nós fazermos a mesma coisa. Ó. Eu vou percorrer todo o vetor, né, de 1 até o índice, fazendo o quê? Fazendo com que o V de índice I receba, por exemplo, poderia ser, né, ele próprio multiplicado por ele próprio, o que já elevaria ao quadrado. Resolvido, já está implementado. A gente podia usar a função que eleva ao quadrado também, deve ser a POW, né, ou de potência. Se eu não me engano, já melhor até fazer uso dela. Ou seja, o vetor de índice I elevado na potência 2, né? Certo? E aí vamos fazer o seguinte, ó. Vamos exibir depois o vetor com os seus valores elevados ao quadrado, então. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7. Agora, vamos colocar assim, ao quadrado. Porque na verdade eu modifiquei o valor original, né? E aí eu perco os valores originais do vetor. Isso aí. Ou seja, eleva ao quadrado e depois exibo de novo. Vamos executar. Monitor serial, apagar, parar, simulação, iniciar. Eu quero fazer uma outra coisa também, ó. Eu queria mostrar para vocês, já devo ter feito isso em outra situação, tá? Informe o próximo, informe o valor 1, ou informe o valor 2, informe o valor 3. Vai ficar um pouquinho mais bonito, assim, mais fácil da gente entender qual valor que a gente está entrando. Então a gente poderia exibir, né? A gente teria assim, ó, a gente poderia fazer um contador, em primeiro lugar, tá? Teria outras formas também de fazer, mas já nos atende. Então, vamos usar aqui, por exemplo, uma variávelzinha chamada K, que vai ser o nosso contador de valores que a gente tem aqui sendo entrado, tá? Vamos colocar IJ e K, só para seguir a sequência. Ele vai iniciar com 0. Aqui nós poderíamos fazer o seguinte, ó, a gente poderia colocar o K iniciando com 1 por ser o primeiro valor, tá? A gente força uma inicialização com 1. E aqui, ó, em vez de dizer informe o próximo valor, a gente coloca assim, ó, informe o valor. Agora eu vou tirar o LN, tá? Informe o valor. Logo em seguida, ao lado, eu escrevo... Vamos colocar assim, ó, só para ficar bem bonitinho. Ó, informe o valor, espaço, serial.print K e serial.print LN agora, 2 pontos.
Então ele vai mostrar essa informação aqui com um númerozinho, né? E logo após eu incremento a variável k, para que ele mostre depois o valor, conforme o valor 2, conforme o valor 3, né? Na sequência. Vai ficar mais bonito de ver, quer ver? E mais organizado, né? Porque a gente consegue entender, saber qual o valor que a gente está entrando. Informe os 12 valores. Informe o valor 1. Né? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Vamos colocar os mesmos, pode ser? Pode ser os mesmos e... Depois ele vai exibir os valores ao quadrado. Só para a gente não precisar fazer o cálculo, vamos colocar 12 valores de um algarismo apenas, então. Semimúltiplos de 7, na verdade, de um algarismo teria só o número 7, né? Vamos deixar esses valores mesmo, então. 12, 15, 26, 49. Trinta e seis, 59, 57. Vinte e quatro, 25, 20. Setenta, 21. Então tá ali, ó. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7, 49, 70 e 21. Vamos ver então se o cálculo deu certo. Aqui faltou organizar a linha, tá? Não vou fazer essa correção, né? Porque a gente está terminando a implementação. Vamos lá para o cálculo então. Para validação. 49 ao quadrado. 40. Olha, temos uma coisa muito interessante aqui, né? 49 ao quadrado. Muito interessante mesmo, ó. Como será que ele me calculou 2.400? Já vamos ter que descobrir isso daqui, tá? Pode ser algum bug, alguma coisa muito interessante. Bom, o 70 vezes 70 também não daria isso. Tem algum probleminha, tá? 21. 21 certamente daria um número ao quadrado... Daria um número ímpar, né? Vamos ver o que aconteceu, tá? 70 vezes 4.900, está diminuindo 1, ó. Fizemos provavelmente algum erro aí. Principalmente que o padrão de erro se repete, né? Ó, 21 vezes 441. Ele diminuiu 1 de todos os resultados. Vamos ver o que eu fiz de errado agora. Aí já vamos colocar esse antes de conteúdo do vetor de múltiplos de 7 agora ao quadrado. Vamos também colocar numa nova linha. Formos 12 valores. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7. Então aqui na verdade está usando a função print. Nós teremos que forçar, antes de exibir essa mensagem, uma linha nova, né? Seria o ponto print ln. Simplesmente assim ele já dá uma linha nova. A gente viu lá nos vídeos anteriores, né, o LN é abreviatura de line, então ele faz o que a gente chama na informática de line feed, ou seja, ele faz uma alimentação de uma nova linha, né, e um carriage return, ou seja, ele volta com o cursor para o início da próxima linha também, né, dando uma nova linha. Então aqui, vamos ver o que tem de errado ali. Na hora de fazer o cálculo, for esse zero e mais deu print vetor de índice ao quadrado. Olha, não está me parecendo ter nenhum problema nesse cálculo, tá? Mais uma vez eu vou ter que pausar o vídeo aqui, verificar o problema e eu retorno com
a resposta, tá ok? Pessoal, fiz uma revisão rápida no código, em 1 minuto ali, vi que de fato não tem nada de errado, tá? A função POW aqui, ela tem que elevar isso aqui ao quadrado. Eu vou fazer alguns testes agora, não verifiquei isso ainda, e antes de assumir isso como um bug, né? Talvez tenhamos encontrado aí o segundo bug dessa plataforma aí do Tinkercad, desse simulador. Tínhamos um problema com a função sqrt lá nos vídeos iniciais, né? Que eu me lembro de ter encontrado. Talvez esse aqui seja o segundo. Vamos fazer um primeiro teste. Ó. Em vez de usar a função POW, a gente vai multiplicar simplesmente cada uma das posições do vetor, né? Ou seja, v de índice i recebe ele próprio vezes ele próprio. E já atribui para ele próprio, vamos dizer assim, né? Para aquela mesma posição. Primeiro vamos ver se assim funcionaria. Se não, depois eu vou fazer uso de variáveis auxiliares para usar a função POW e dentro desse mesmo laço de repetição simplesmente fazendo a atribuição, só para a gente ver se resolve. Então, para não demorar tanto, vamos diminuir um pouquinho o tamanho da nossa matriz. Ó. Na hora de inserir os dados, vamos colocar simplesmente 4 valores. Ó. Uma linha e 4 colunas. Tá bom? Então acho que não precisa alterar mais nada. Só para a gente informar 4 valores, ver se ele está elevando corretamente ao quadrado cada um desses valores. Isso aí só. Vetor de índice 0 até o conteúdo print v. Isso. Iniciar a simulação. E monitor serial. Vamos apagar aqui de novo para... Formei os 12 valores. Agora não são 12, são 4, tá? Vamos colocar então o número 3. Vou colocar de um dígito só. Vamos colocar o dígito 7 também, né? Que é o múltiplo de 7. E vamos colocar então o 8 e o 9. E o 9. Então 7 ao quadrado. Ah, sim, tem um problema. Ele está solicitando outros valores porque nós não corrigimos o laço de repetição. Para ele ler somente 4 valores. Então vamos fazer isso também. Então são 4 valores aqui, ó. Nosso for vai ter que mudar tudo, né? 4 aqui também no processamento dos valores. E o resto não precisa mais, ó. Beleza. Agora sim. Também a gente podia colocar já os valores também aqui direto, ó. Esses valores que geraram o problema. Como agora são só 4, vamos colocar aqui o 70, o 21, 56 e 44. Vamos lá então. Valor 1, 56, 70, 21, 44. Conteúdo do vetor de múltiplos de 7. 56, 70 e 21. Vamos ver o que a gente colocou aqui. Ó. 56, 70 e 21. 44 não é múltiplo, né? 8 vezes 7, 56, né? E nós temos o 21, 3 vezes 7, 21 e o 70 por 10, né? Agora vamos ver então, ó, se deu certo. 56 vezes ele próprio, 3.136, deu certo. Aqui já vimos que está certo também, né? 70 vezes 70, 4.900. E o 21 ao quadrado, 441. Vejam bem que funcionou, tá? Vamos fazer agora, o que eu faço agora? Eu vou voltar lá e vou... eu vou fazer agora o seguinte, ó.
Então veja bem, dessa forma aqui, multiplicando a posição do vetor por ele mesmo, funcionou. Já podemos desconfiar da função POW com o uso do próprio vetor, tá? Com o uso de um vetor como parâmetro. Vamos fazer um teste agora que é o seguinte, ó, vamos usar uma variável auxiliar. Nós tínhamos, você lembra que nós usamos a variável k lá no início, né? Para contabilizar os valores que eram lidos. Agora ela está sobrando. Vamos fazer uso dela, senão a gente podia ter declarado uma outra, ó. Vamos fazer esse k receber o vetor de índice i, só para fazer um teste, tá? Por curiosidade, ó. Eu atribuo para uma variável agora o valor que eu armazenei no vetor e vou elevar a variável ao quadrado com a função POW, só para a gente ver se o problema, se o bug que a gente encontrou aqui tem relação com o uso de um vetor dentro da função POW. Se a gente fosse passar esse problema para o pessoal lá, corrigir, a gente poderia passar essa informação adicional, seria bastante útil, né? Então, veja bem, uma variável, então, k recebe o conteúdo, e agora eu vou fazer assim, ó, eu vou fazer com que o v de índice i receba POW do quê? Do k elevado ao quadrado. Certo? É a mesma coisa que tínhamos feito antes, tá? Só vamos ver se o problema não está aqui, ó. Tá legal? Podíamos deixar como estava antes, já estava funcionando. Só vou fazer um teste então agora, só para a gente descobrir, iniciar a simulação. São 4 valores, vamos ver então os valores de novo. Vamos colocar aqui os valores logo aqui embaixo, então hoje não vou limpar a tela agora. Informe o valor 1, 56, 70, 21, 44. 21, 44. Ó, tem algum probleminha, tá? Então não é o fato de usar variável ou vetor como parâmetro. O problema está na implementação da função POW mesmo, ó. Estão vendo? 3135 e ó, se a gente faz a multiplicação direta, 3136. Olha, já encontramos então um bug. Vamos fazer um último teste, só para antes de finalizar o vídeo. Nem é muito o foco, né, do vídeo, mas a gente tem que ficar atento que às vezes acontecem erros ali e a gente pensa que é um problema de programação, quando na verdade não é, né? Então, vamos fazer só um pequeno teste aqui, ó. Vamos mandar ele exibir. Vamos deixar como estava funcionando antes, que era assim, ó. Assim estava funcionando bem. Vamos fazer com que ele exiba no início do programa um POW de uma variável, então, de um número... Desculpa, de uma constante, né? Então aqui, ó, antes de exibir os 12 valores, vamos fazer isso aqui, ó. serial.println POW, vamos mandar ele exibir quanto que é... Vamos pegar os mesmos valores aqui, ó. O 21 ao quadrado. E vamos mandar executar. Ó. Aqui ele está exibindo corretamente, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos limpar essa tela aí para ficar melhor. Parar a simulação. E iniciar. Então aqui, ó, 21 ao quadrado, ele está dando 441. Tá correto, né? Aqui, ó, 21 ao quadrado, 441. No entanto, vamos parar a simulação, ó. Já vamos descobrir alguma coisa a mais. Já está me vindo uma ideia. Se a gente for usar, querem ver, ó, essa qual que está sendo o problema dele aqui? Se a gente for usar isso daqui, ó, querem ver? K ao quadrado, sendo que K é igual a 21. Vejam bem, K recebe 21, depois eu levo 21 ao quadrado, ele está calculando errado e eu desconfio que seja em função da variável ser uma variável inteira. Não justifica, obviamente não justifica, é um bug. Certamente é um bug da plataforma, mas é o mesmo problema que aconteceu com a variável sqrt. Se eu não me engano, a gente tinha que usar uma variável float, tá? Se eu não me engano, foi esse o problema que aconteceu lá também. Parar a simulação.
Não, acho que aqui ele calculou certo, ó. Vamos parar a simulação e iniciar. Deu certo, ó, 441. K recebe 21 e depois ele imprime o K elevado ao quadrado. Pois é, bom, agora não nos cabe muito questionar também, pelo menos não nesse vídeo, né? Porque a variável K é uma variável inteira, tinha o valor 21, no entanto, se a gente vier aqui, ó, e colocar direto, ela funciona, né? 21 ao quadrado, tanto atribuindo para a variável K antes o valor 21 quanto depois, ele elevou ao quadrado corretamente, né? Mas, aqui ó, 441 exibiu de novo. Mas aqui embaixo, vamos fazer só mais um teste, ó. Vamos colocar o seguinte, ó. Vamos colocar então serial ponto println K recebe 21. Ele vai ter que exibir então 4 vezes. Não, 4 vezes não. Ele vai. Na verdade aqui. Não vou fazer o seguinte, vamos fazer diferente. Vamos colocar isso aqui lá em cima. Só para a gente verificar se a gente descobre o que está acontecendo. Essa aqui era a solução correta. Vamos fazer só esse teste agora. POW cai fora aqui. Vamos colocar isso daqui, ó. Só vamos isolar. Vamos ver se ele exibe, então, dentro desse laço de repetição. Agora, corretamente, então. Aqui ele vai fazer... aqui o int também está valendo. Vamos fazer com que ele exiba, sei lá, uma vez. Só para ver se tem alguma relação com a presença da função dentro do laço de repetição, por exemplo, né? Não, ele está funcionando bem, ó. Bom, não sabemos então o porquê dele não ter funcionado ali embaixo, tá? Quando a gente utilizou então o vetor. Fica esse mistério aí para ser descoberto. Pessoal, então só para finalizar, já constatei que trata-se então de um problema parecido com o da função SQRT, que por alguma razão de capacidade de representação numérica, provavelmente seja isso, não sei como o simulador foi implementado, ele exige que para esse cálculo que foi feito seja o vetor declarado do tipo float e não int, ou seja, para mim deve ter alguma coisa na implementação do simulador que está limitando a capacidade de representação dos números inteiros, mas os números inteiros, eles, na linguagem C pelo menos, eles vão até 32.000 e alguma coisa positivo, até o negativo menos 32.000 e alguma coisa, né? E aqui na verdade a gente está com números bem menores do que esse, né? Então vejam o que acontece aqui, ó. Começou a dar um problema, inclusive, dele estar exibindo valores zerados, ou seja, ele zerou os valores do vetor na hora de fazer o cálculo. Então, o nosso programa, tal qual nós fizemos, ele fazia isso daqui, ó. Nossa versão original, só para finalizar ele agora, ó. Então, ele fazia esse cálculo aqui, ó. Esse cálculo aqui, se a gente tiver o nosso vetor como tipo inteiro, como estava antes, tá? Nós vamos informar então 4 valores agora, para não informar os 12 todos de novo. Mas se o vetor for declarado como inteiro, vocês vão ver que ele vai apresentar
já descobri dois erros que ele apresenta, tá? Nesse caso. Não deveria, repito, certo? Capacidade de representação do número inteiro contempla, na linguagem C, contempla esses números pequenos, né? Mas o float ele dá uma capacidade de representação maior, que são mais bits reservados para endereçar, vamos dizer assim, né? Para representar números tanto positivos quanto negativos. Vejam o que acontece então. É o mesmo probleminha da função sqrt. Vamos apagar e vamos informar os valores de novo. Só não recordo quais eram eles agora. Acho que era os 56, 44, 70. Vamos colocar aqui. 56, 21, 70 e 44. Isso mesmo. 56, 21, 70 e 44. Né? Então veja o que aconteceu. 56, 21, 70 e 44. Aqui já está errado, tá? Vocês estão vendo que está errado, né? 7 vezes 7, 49. Ele está calculando para 1 a menos, né? Algum bug, tá? Tá errado. O que aconteceu antes também, numa simulação que eu fiz, é que ele estava jogando valores zerados para dentro do vetor. Então aqui a gente não vai discutir. Começou o erro em algum lugar, em cascata acontece algum outro tipo de problema. Na verdade não nos interessa saber porque deu 2 erros, não um só, né? Se deu um, já não poderia ter dado um. Então, pelo que eu estou vendo, aqui pelo menos no simulador, a exemplo do que aconteceu com a função sqrt, ele vai exigir que, para que a gente faça uso então dessas funções juntamente com esses tipos de dados pré-definidos, se declare o objeto, no caso em questão, a variável, né? Nesse caso o vetor do tipo float, tá? Então vocês vão ver que só alterando isso daqui, ó, sem fazer nenhuma outra alteração, ele já vai funcionar. Vamos de novo, 56, 21, 70 e 44. Bem certinho agora, ó. Múltiplos, então, conteúdo do vetor de múltiplos, né? Somente o 56, o 21 e o 70. E agora sim, ó, 56 ao quadrado, 21 ao quadrado e 70 ao quadrado. Tá bom? Então, nosso programa estava válido, estava funcionando. A única coisa era que, para atendermos a esse requisito aí desse simulador, não deveria, repito, né? Não deveria, ele deveria multiplicar corretamente, tá? Certamente é um bugzinho de implementação e a gente acaba contornando esse bug com a declaração desse objeto, né, desse tipo de dado como sendo do tipo float. E aí funciona tudo direitinho. Certo? Então, finalizamos aqui esse vídeo, finalizamos então esse conteúdo introdutório de matrizes. Nos próximos conteúdos a gente vai verificar como que a gente faz a implementação de procedimentos e funções. E era isso. Dúvidas? Escrevam comentários aqui nesse canal do YouTube ou mesmo por e-mail, enfim, né, entrando em contato comigo para quem está fazendo a aula da disciplina de computação básica.